Olá, eu sou Cris Ferreira e eu vim aqui hoje especialmente falar sobre esse momento pós-eleição do nosso presidente Bolsonaro. Nosso presidente, porque obviamente ele é e será empossado no dia 1º de janeiro como presidente de todos nós brasileiros, tendo votado ou não nele enquanto candidato. E aí, obviamente, sem a menor demagogia, eu estive no movimento Ele Não, muito atuante, principalmente nas redes sociais, por uma série de questões e acompanhando a trajetória desse senhor que será empossado presidente do Brasil. Então, sem a menor demagogia, a partir do momento em que democraticamente ele foi eleito, e não pela maioria, ele foi eleito com 57,7 milhões de votos. E se a gente somar os votos que foram dados para Haddad, brancos e nulos, a gente tem aí 89,1 milhão de votos. Ou seja, a gente também não pode dizer que ele foi eleito pela maioria, porque a maioria são pessoas que ou não votaram nele ou preferiram não votar em nenhum dos dois candidatos. Isso indica, obviamente, uma insatisfação, né? uma atitude até de não se posicionar, porque não estariam satisfeitos nem com um nem com o outro, mas o fato é que hoje a gente tem já um candidato que está já formando a sua equipe e que já vem dando o seu recado desde o momento em que foi anunciada a sua vitória, vamos dizer assim. Eu vou me dar, né, aqui nesse canal o meu direito de falar sobre a minha posição, até porque eu tenho me colocado muito, né, em evidência desde o início das eleições e principalmente no segundo turno, quando a gente realmente tinha, né, como opção o candidato, né, o Haddad e o Bolsonaro. Eu sou professora de formação, eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em linguística também pela mesma universidade. O que eu acho que me dá também, né, um certo direito e um conforto para poder falar em nome dos professores, porque essa é uma profissão não só que eu abracei, mas pela qual eu tenho grande devoção e paixão. Eu acho que nenhuma sociedade é construída sem os professores. Quero aproveitar aqui a polêmica, né, que se criou em torno do próprio discurso do agora presidente, mas desde a sua caminhada, advogando que os professores são professores de esquerda, são professores que doutrinam os alunos, e isso é, ao meu ver, mais um discurso irresponsável e mais um discurso de ódio que transforma professores em inimigos da nação. E me preocupa muito, porque esse mesmo presidente, esse mesmo senhor, né, que no seu discurso dizia que as escolas e os professores têm sido atacados pelos alunos, o que também definitivamente eu acho que é uma discussão que precisa ir muito mais além da superficialidade. A gente precisa entender as questões, né, sociais, a gente precisa entender o ambiente no qual esses alunos estão inseridos e os professores também, porque a gente sabe que a questão do professor ela não é meramente de salário, embora o salário seja extremamente importante e a gente precisa sim discutir essa questão, mas existem outras questões que são ligadas à formação continuada desses docentes, né, que não podem ser simplesmente abandonados, que precisam realmente
estar constantemente aprendendo, atualizando, e não só em termos de conhecimento, mas em termos de relações humanas, como lidar com esses desafios de uma sociedade que vem evoluindo, de uma sociedade que está sempre em transição, e inclusive das questões tecnológicas que vão impactar na sala de aula, obviamente, porque esse mesmo jovem, essa mesma criança que vem para a sala de aula é aquela que mais pobre ou mais rico tem acesso a algum tipo de tecnologia, à internet, a um smartphone, e ela chega numa escola que muitas vezes mal tem, né, o cuspe, como a gente diria, e o quadro e o giz. Então, esse é um grande desafio, mas o que eu percebo e o que eu gostaria de levar aqui para uma reflexão é que a gente entrou num processo de eleger um presidente com um discurso de mudança. E a mudança, ela acontece a partir da gente negar ou fazer diferente aquilo que era feito anteriormente. Na minha visão, não cabe mais, desde que foi já declarado a legitimidade desse senhor como presidente do Brasil, que a gente deixe de lado o discurso do que foi feito por Lula e por PT como justificativa para qualquer tipo de ódio, de violência. Ao contrário, o que eu percebo é que o primeiro passo que deveria ter sido dado, inclusive e principalmente pelo presidente, que é um líder e como tal, o líder tem sim um papel fundamental de transformação de todos aqueles que estão em algum momento ou de alguma forma, né, seguindo e confiando nessa pessoa. O que eu percebo é que, infelizmente, a gente teve mesmo um momento, e eu acredito que essa polaridade ela foi muito, muito nutrida, né, pelo Lula, quando o Lula tinha sempre esse discurso de nós e eles, mas vamos aqui fazer também justiça e entender que durante todo o governo do PT, o PT, ele bem ou mal, ele respeitou a democracia, né? A gente teve, desde 1982, já com Collor, a gente teve 2 impeachment, a gente tem um ex-presidente que está preso, então a gente avançou, evoluiu na questão da democracia. Eu acredito que dar um passo atrás nisso é extremamente temerário e malévolo para todos nós cidadãos e principalmente para a minha geração, porque eu nasci em 1967, eu nasci 3 anos após o golpe militar, né? E fui da geração que foi às ruas de cara pintada pelo Diretas Já. A gente teve o direito de votar no presidente e a gente vem, né, bebendo da fonte da água desse legado que foi deixado por outras gerações e todas as gerações anteriores à nossa. Acredito que o discurso também de que o golpe militar foi bom, o governo militar foi bom, foi ruim, eu acho que tudo isso é, de novo, uma grande bobagem da gente ficar discutindo nesse nível de que volte ou não o governo militar. A história não nos permite passar uma borracha e apagar o que aconteceu. E do que aconteceu a gente vai tirar o que foi bom e a gente vai aprender com o que não foi bom. E eu acredito que o governo militar, ele nos deu um grande aprendizado em todos os aspectos. Vejo pessoas com o discurso de que agradeço o governo militar porque não houve um comunismo no Brasil. Todos os si são hipotéticos, a gente não sabe o que teria acontecido se não tivesse havido um golpe militar. Fato é que a gente só consegue saber, só pode saber o que houve com o golpe militar e o que houve no governo militar. O governo militar, sem dúvida nenhuma, foi um governo que fez grandes obras, que deu um passo realmente no que diz respeito, principalmente à questão da infraestrutura no Brasil. A gente tem obras que até hoje foram do governo militar, como é a Ponte Rio-Niterói, como são Angras 1, 2 e 3 e várias outras obras. Mas a gente sabe também que no ápice de
grande desenvolvimento, com grandes obras, a gente sabe historicamente que a corrupção ela está intrínseca nesse sistema, e o que todo analista científico e todas as pessoas minimamente lúcidas elas sabem é que num governo onde há ditadura não há transparência e a corrupção, assim como todas as mazelas, foram jogadas para debaixo do tapete. Então não adianta a gente agora ficar simplesmente especulando o que teria ou não acontecido, quando a gente tem os fatos e a gente tem o aprendizado. O que a gente aprendeu com a ditadura é que um governo autoritário, um governo em que as liberdades são totalmente cerceadas, é um governo de sofrimento social. E a gente sabe também que o governo militar foi um governo que deixou uma dívida. A gente, na minha geração, a gente passou a infância e a juventude ouvindo nos noticiários o que era dívida externa. A inflação no Brasil passou das casas dos 6 dígitos, dos 5 dígitos, né? Desculpa. Então, a gente viveu momentos que a gente não quer viver mais. E depois do Plano Real, a gente entrou num momento de estabilidade e a gente tem hoje uma população, uma geração que não sabe o que é uma inflação, né, que passa das centenas, da casa do milhar no ano. A gente tem uma geração que não sabe, nem nunca ouviu muito falar o que era isso de dívida externa, dessa coisa que deixava todo mundo louco. Enfim, os problemas vão mudando e isso faz parte da história da civilização. Por outro lado, nós avançamos imensamente, principalmente na questão da corrupção, quando a gente tem as leis da transparência, quando a gente tem a própria lei do ficha limpa, né? A gente avançou nas questões sociais, principalmente com o que diz respeito aos direitos das mulheres, né? A Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a própria legislação trabalhista que foi se adequando, né, e garante à mulher, inclusive, o auxílio da licença maternidade, o próprio Bolsa Família, que ele vai para as mulheres cadastradas, porque a grande maioria das famílias hoje no Brasil, elas são... elas têm a mulher como a chefe dessas famílias. A gente avançou muito no que diz respeito aos direitos dos homossexuais, com os casamentos homoafetivos sendo considerados legais. A gente avançou no que diz respeito ao registro da identidade dos transexuais. Ou seja, a gente avançou nas questões ambientais, com as licenças, mas a gente tem ainda uma série de problemas, é óbvio que a gente tem. Agora, o que a gente precisa fazer é fazer diferente. Se a gente negou, se a gente foi contra, se a gente tem consciência de que o ódio que foi plantado, e aí é uma questão, eu não estou aqui para fazer julgamento pelo Lula, pelo PT, então vamos fazer diferente. Vamos fazer com mais amor. Não é com um candidato que, recentemente, eu como professora me sinto ultrajada, né? Quando eu vejo uma recém-deputada do partido desse presidente, né, mandar mensagens e pedir que os alunos gravem as aulas porque os professores são todos de esquerda e são comunistas e estão pregando uma ideologia de esquerda nas escolas. Olha, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar esse discurso de ódio que coloca as pessoas todas como sendo inimigas do rei. E as pessoas que por acaso questionem o sistema ou questionem qualquer coisa, né, elas precisam ser banidas. A gente não pode ser conivente com um presidente que, enquanto candidato, dizia que ia metralhar todos os petralhas. E aí, o que todo mundo entende, a mensagem que fica, é que petralha é todo aquele que não votou nesse senhor, nesse candidato. Eu não sou petista, nunca fui petista, inclusive no governo. Nas eleições entre Dilma e Aécio, muito contrariamente, eu votei no Aécio porque eu achava que naquele momento a gente precisava mesmo de uma transição, que a gente precisava de um novo governo para que até a gente não desse mais autoridade e vícios para um único partido.
Fui muito contra o impeachment de Dilma. Acho que foi um grande erro, porque eu acredito que a gente... Daí também eu não estou aqui para julgar, eu não sou da área de direito e isso vai ficar para a história contar, mas tirar a Dilma para colocar Temer é uma das coisas mais temerárias que eu já vi na minha vida, e a gente viu o resultado que foi esse governo de Temer desde 2015. Então, enfim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente está falando e com a forma que a gente está acusando as pessoas. Se eu estou aqui hoje é porque eu tenho sido muito acusada e não tenho o menor problema com isso. Eu só estou sendo apedrejada porque eu me fiz vitrine. E eu acho que na vida é isso, né? Ou a gente é pedra para poder ficar sendo, para atirar nos outros, ou a gente é vitrine e a gente vai sim receber uma série de pedras, como a gente também recebe flores. E aí eu agradeço as pessoas que de alguma forma me dão tanto carinho, que me recebem, que me abraçam, que me dão aconchego, mesmo as que não concordam comigo. A questão é como a gente também discorda das pessoas, né? O problema não é discordar. O problema é a gente não ter o respeito devido àquelas pessoas que pensam diferente da gente. E aí eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu acho que esses são temas que realmente a gente vai precisar tratar e discutir. Quando a gente faz oposição, e esse é um outro tema muito interessante, eu penso que a gente como se estivesse segurando um barbante, né, uma corda, não sei nem se eu tenho uma aqui, mas se eu segurar só com uma mão, a chance dela despencar ela é enorme. Agora, se eu segurar com as duas, né, a chance dela entrar em equilíbrio é muito maior. Então, a gente não pode negar que existe direita e que existe esquerda. Isso vai existir sempre. Agora, a sociedade mudou, o mundo mudou. A gente parece que está querendo imaginar que a gente vive também numa redoma e que nada do que é externo nos impacta. A gente sabe que a questão do desemprego ela não é uma questão exclusivamente interna, que a gente é impactado pela exportação, pela importação, pelo comércio dos países com os quais o Brasil, né, negocia e tem tratados, e tem acordos, e tem comércio. A gente sabe que a questão do aumento ou da queda do dólar, do aumento ou da queda da bolsa, também são impactados pelo movimento do global, né? Então eu fico pensando que muitas vezes eu vejo como se o brasileiro ele estivesse sempre olhando só para o próprio umbigo, que a gente não percebesse, que a gente quisesse sempre apontar para um culpado, e esse culpado virou o PT e virou o Lula. E, de novo, eu não estou aqui para defender Lula nem PT, eu só acho que o PT e o Lula deram agora, com a eleição do Bolsonaro, um fim, ou pelo menos um respirar, porque Lula está preso, pelo amor de Deus, né? Então, o que cabe agora é a gente realmente, né, exigir desse novo governo que faça diferente de tudo que o PT e o Lula fez. Vocês que votaram no Bolsonaro votaram numa pessoa que garantiu que a corrupção ia ser exterminada. Olha, para mim isso é uma grande utopia. Eu acho que quem estuda minimamente história sabe que a corrupção ela não é exterminada da face da terra. A corrupção, na verdade, ela é uma das poucas ou talvez únicas ações na vida que dependem sempre do outro acontecer. Se eu quiser ser corrupta sozinha, a corrupção não vai existir. Eu sempre dependo de um outro que aceite esse pacto comigo. Então, a partir do momento em que existem dois, existe um lado e outro aceitando esse pacto, a corrupção vai existir. Então, eu não me iludo, eu não tenho a menor utopia de que a corrupção não vai existir com o governo de Bolsonaro. O que eu acho é que cabe a ele, enquanto líder, ser austero para defender as instituições, naquilo que cabe a cada qual. O que cabe às polícias militar, federal e civil, o que cabe ao Ministério Público, o que cabe ao Judiciário, o que cabe ao Congresso, o que cabe ao Senado. É isso que cabe a um chefe de Estado. E esse chefe de Estado, ele precisa defender e ser presidente de todos os brasileiros. Mas não é ser presidente de todos os brasileiros iguais.
porque nós não somos iguais. E esse é um outro erro. Quando a gente fala em igualdade de direitos humanos, a premissa principal da igualdade de direitos humanos é o respeito às diferenças. É a gente não rasgar simplesmente o Estatuto da Criança e Adolescente, como o próprio presidente já afirmou que faria. Porque a gente tem que entender que criança e adolescente não podem ser tratados como adultos e nem como idosos. E também a gente deve respeitar o Estatuto dos Idosos. A gente tem que entender que índios não querem ser brancos e não querem viver a vida dos brancos na cidade. Eles querem, sim, ter o espaço e a terra deles preservadas. Terra essa que pode ser economicamente muito, muito bem aproveitada pelo país. Desde que sejam respeitadas um outro aspecto dos direitos que deixam de ser apenas humanos, mas os direitos globais de todos os animais e do ecossistema. Então, a gente precisava de um presidente que fizesse diferente, que pegasse as reservas indígenas e realmente investisse na questão do turismo sustentável, na questão da agricultura familiar, na questão da educação para os índios, para preservar a cultura desses índios. A gente precisa entender que os países que hoje são civilizados, como os Estados Unidos, são países que sempre entenderam, apoiaram e tiveram cotas para os negros, cotas para as pessoas mais pobres, porque esse é um déficit social que a sociedade deve para essas pessoas, para que elas cheguem realmente num ponto em que as cotas deixam de precisar existir, porque a sociedade realmente conseguiu fazer com que eles partissem do mesmo ponto. Mas enquanto existe desigualdade, os negros, os pobres, eles não estão partindo do mesmo ponto que os brancos e que os ricos. Assim como nós mulheres, conquistamos muita coisa, mas nós temos muita coisa ainda para conquistar. Então, por isso que a gente luta por direitos diferentes e a gente deve, sim, a todos os movimentos feministas do mundo e os que aconteceram no Brasil. Nós não somos mais feministas que rasgamos sutiã, que fica pelada no meio da rua, isso é uma balela, isso é uma bobagem. Nós somos feministas que, basicamente, a gente luta pelo direito de sermos diferentes, pelo direito de não sermos como os homens são, e pelo respeito ao nosso papel na sociedade enquanto mães, enquanto aquela que gera a vida desse planeta e desse país. Então eu acredito que a gente já passou da hora de deixar as coisas claras e deixar um recado de que cidadania é sim ser oposição. Cidadania é sim questionar aquilo que vai contra o direito do ser humano, né? Quando a gente está falando em homofobia, quando a gente está falando em machismo, quando a gente está falando em racismo, quando a gente está falando em xenofobia, a gente está falando de direitos humanos. E tudo aquilo que ameaçar esses direitos, tudo aquilo que ameaçar a dignidade, a integridade do ser humano, deve sim ser questionado. E eu, como mãe de 2 jovens de 22 e 23 anos, com o desejo de um dia ser avó e de ter os meus netos vivendo neste país, eu estou aqui para plantar a minha tâmara, essa árvore que leva talvez um século para poder dar o fruto. Talvez eu não vou viver para ver. Eu não vou viver para ver. Com certeza eu não vou. Mas eu não posso, nesse momento aqui, me calar e deixar de adubar essa semente, deixar de regar essa semente para que ela cresça e para que no futuro, assim como a tâmara, ela dê frutos doces para as próximas gerações e não amargos, Por favor, nós precisamos pedir amor, nós precisamos pedir tolerância, nós precisamos pedir docilidade. É isso que a gente precisa e é isso que eu espero do nosso presidente. Eu sou Cris Ferreira e eu estou aqui para um grande desabafo. Um beijo para você e um Brasil para todos nós.